Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, verso 25, que diz: Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando sobre as águas. Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Essa palavra nos fala quando os discípulos estão em mar aberto e de repente começa a surgir uma tempestade, uma ventania, um vento contrário, e eles começam ali a lutar contra aquela tempestade, contra aquele vento contrário, e de repente, lá pela madrugada, depois do barco ser açoitado pelas ondas, depois de ele estar exausto, pela madrugada diz que Jesus vem andando sobre as águas, e a princípio todos pensam que é um fantasma, mas Jesus disse: não tenha medo, sou eu, Jesus. E aí Pedro, a ousadia de Pedro é tão grande que ele diz: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas. E disse que Jesus disse: venha. E disse que Pedro, descendo do barco, foi ao encontro de Jesus. Sabe o que o Senhor está mandando eu te dizer nesse dia, talvez noite? Desça do barco. Desça do barco, desça de tudo aquilo que te limita e ao encontro de Jesus. Desça desse barco. Se você quiser viver uma vida sobrenatural, você tem que tomar uma decisão de descer do barco e ir ao encontro de Jesus diante de uma ordem dele. E a ordem dele para você no dia de hoje é: venha. Ele deu uma ordem, ele disse: venha, e disse que Pedro imediatamente desceu do barco e foi andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, Pedro viveu o sobrenatural do Senhor. Por quê? Porque ele teve ousadia de descer do barco. Desça do barco. Você projetou para esse ano. Talvez você falou: Senhor, ainda não aconteceu, o Senhor está terminando o ano e ainda não aconteceu, o Senhor está te convidando: desça, desça desse barco e venha para o sobrenatural. Pedro não queria ficar no natural. O interessante é que tinha outros discípulos naquele barco, mas só Pedro teve a ousadia de pedir para ir ter com o Senhor. Pedro queria a presença, Pedro não queria esperar Jesus chegar, mas ele queria ir ao encontro de Jesus. E quantas vezes nós estamos esperando o Senhor chegar, o Senhor nos surpreender, e tudo que o Senhor quer é que a gente vá ao encontro dele, vá ao encontro de Jesus. Entra no sobrenatural, viva o sobrenatural. Deus tem preparado uma vida diferente, o sobrenatural para a tua vida. Então tome a decisão, desça do barco e vá ao encontro de Jesus. E diz que, em dado momento, Pedro ele sente medo. E diz que ele começa a afundar e ele clama pelo Senhor. E diz que imediatamente Jesus o segura pelas mãos. Então, mesmo que você enfrente alguma dificuldade, mesmo que diante do novo você sinta medo, é só clamar por ele, que ele vai segurar nas suas mãos e você vai conseguir fazer o trajeto, aleluia, que ele tem determinado para a sua vida. Fique com essa palavra.